vamos para o momento de mais instruções, porque toda a nossa reunião é instrução, né? Nós não temos outra coisa a não ser instruir, porque do reino de Deus, do trono de Deus, tem que sair o quê? Instrução, palavra, direção, né? Comunicação, limpando as mentes e corações, né? Dando realmente visão de uma nova vida. Então, essa é a nossa função como eleitos de Deus, devemos fazer. E nós preparamos uma palestra, foi até para domingo passado, mas domingo passado houve uma mudança, né? Então, nós tivemos uma conversa também bem educativa, bem edificante, e ficou essa palestra para agora, hoje, domingo. E nós vamos, assim, tecê-las na mente dos abençoados, aonde vocês acredito que terão mais um entendimento sobre o reino de Deus para desfrutar o melhor para a vida de vocês. Assim é, abençoado? E a palestra hoje tem o título Os Gentios. Os Gentios. Vamos trabalhar mais sobre isso, porque eu preciso de tirar os judeus da mente dos filhos de Deus. Eu preciso de fazer isso, arrancar os judeus da mente dos filhos de Deus. Porque os judeus hoje não têm glória mais. Nós vamos ver isso aqui. Lá em Atos 13, de 44 a 49, nós vamos ver aqui Paulo, começou em Atos dos Apóstolos, Paulo, ser conhecido Paulo em Atos dos Apóstolos. Né? Ali que deu início, né, o ministério de Paulo, ali que deu início. E Atos dos Apóstolos foram escritos por quem? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas era discípulo de Jesus de Nazaré? Não. Ele foi um historiador, como se diz, né, um médico que resolveu fazer uma pesquisa sobre tudo aquilo que ele viu e resolveu falar sobre os Atos dos Apóstolos, que são os apóstolos de Jesus de Nazaré, e ele, como ele diz, um abortivo. Ele foi um abortivo. Foi alguém que entrou depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, que foi mais ou menos aí com 45, 50 anos, que Paulo nasce num momento muito sublime, muito especial, para comunicar a vontade de Deus sobre a terra. E Atos dos Apóstolos, vem ali Lucas falando sobre cada um deles. E o que ele mais deteu, o que teve maior proeminência em Atos dos Apóstolos foi quem? O apóstolo Paulo. Os primeiros capítulos, versículos, você vê ali falando sobre a igreja neotestamentária, sobre os apóstolos de Jesus de Nazaré, como eles viviam. Mas passado aquela experiência de Paulo, Saulo como perseguidor, na estrada de Damasco, ele teve aquela experiência gloriosa com Jesus, e ele ouviu Deus. Paulo nunca viu Deus no homem. Paulo sempre ouviu Deus no Espírito. E na estrada de Damasco ele ouviu a voz. Ele diz, veio uma voz e falou comigo. Como ele foi lá no terceiro céu, também ele ouviu o quê? Uma voz. Então a voz que instruía, trazia uma palavra que o educou, a ponto dele sair daquilo que ele tinha como o melhor, que era quem? O judaísmo. E ali ele servia a Deus como irrepreensível. Um homem firme, determinado, sabendo que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então ali ele perseguia a igreja, aquele povo, e matava. Você viu, ele matou Estevão, praticamente participou da morte de Estevão, aprovou a morte de Estevão. E conta ali em Atos dos Apóstolos, né, essa conversão louca de Saulo, né, depois Paulo, e ali ele começou a crescer com Deus, teve a comunhão com o Senhor e começou a crescer.
e o seu crescimento virou o que virou, as 14 epístolas, que é chamado o Novo Testamento, o Evangelho da incircuncisão, a glória de Deus na terra. E nós, conhecedor disso, somos os privilegiados, né, que receberam essa glória, né, e hoje vivemos esse êxtase, né, essa glória de Deus maravilhosa. E o livro de Atos dá o crescimento de Paulo e dos outros apóstolos, sendo que Paulo ali ele superou todos os discípulos, ele ficou como aquele que traria direção para a igreja. E aqui em Atos 13, 44 e 49, desce aqui sobre Paulo e Estevão, e Barnabé. Aí ele vem dizendo, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende que a palavra de Deus tinha o quê? Minguado naquela época. Porque ele veio após Cristo, que teve antes de Cristo aqueles 400 anos de escuridão, onde a palavra não foi mais ministrada, né? Os sacerdotes se desbandeirou para o mundo religioso afora e não ensinava mais a palavra. A palavra de Deus não era mais falada naquele tempo. Foi quando Jesus de Nazaré veio e fez a mediação, e após ele veio o apóstolo Paulo com a sua instrução e toda a história de Jesus de Nazaré e a prática do judaísmo, né? Paulo, como judeu, no sábado significa o que para o judeu? O 7º dia, né? O dia do descanso, o dia de dedicar a Deus. Hoje nós temos ainda, né, os adventistas, né? E deve ter mais algum outro grupo aí que consagrou isso para eles, né? Então aí virou Paulo, como tinha que respeitar aquela época e sabia que o povo de Deus, até ele volver para os gentios, eram os judeus que de princípio teriam que ouvir o que Paulo tinha para falar. E ele vem dizendo, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, porque Paulo já tinha falado sobre isso. Mas os judeus, veja bem, vendo as multidões, quem que ele estava falando aqui, os judeus? Os sacerdotes. Vendo as multidões, tomaram-se de quê? Inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha aqui, meu irmão, que coisa tremenda. Toda vez que você vai falar de Deus, vem aqueles que querem contradizer e falar mal, blasfemando. E Paulo, como judeu, muito expert na lei, teologicamente falando, um homem de uma sabedoria tremenda, ao receber a palavra de Deus, ele diferenciou a sua pregação com aqueles que pregavam naquela época. E tamanha era a pregação e a fluência e o carisma que Paulo tinha, que aqueles judeus que estavam séculos envolvidos com a lei, com o Pentateuco, no que ele ouviu Paulo falando, eles falaram, que é isso aí? Deus está falando de novo na terra. E aquele povo surpreendido e cheio de gozo, porque ninguém vai seguir ninguém que não traz gozo, alegria e consolo, ninguém vai fazer isso. E quando Paulo pregava, ele o que? Acolhia aquelas pessoas. Aí entra o perigo. Os judeus, quer dizer, os da lei, os da circuncisão, vendo essa multidão, o que caiu na mente deles? Inveja. Olha, abençoados, isso vai acontecer, ou já está acontecendo conosco, como 2 e 2 são 4. Isso vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Já está acontecendo, porque essa palavra que nós pregamos, isso não tem limite. Como eu falei, colocou aí na internet, não tem limite. Vai para o WhatsApp, não tem limite. Não tem limite. Um passa para um, outro passa para outro, e vão conversando, aconteceu isso. Eles têm que ouvir. E olha que Paulo era sozinho. Ele não tinha ninguém até então.
O importante não é a quantidade de pessoa que você tem, o importante é o que você fala. E certamente o que você fala vai juntar a multidão. Mas o importante é o que você fala, o que você prega, o que você traz de entendimento que foi estacionado na sua mente. Né? E então, nós queremos pregar sobre os gentios, abençoado, porque nós queremos tirar a idolatria que há sobre os judeus. Há uma idolatria para os judeus hoje. Quem não quer ir a Israel hoje? Dos crentes. Quem não quer ir? Quem não quer fazer um passeio na terra, o quê? Santa. Sangra. Não é santa, não é sangra. É terra que mina sangue. Ali só conta tristeza, perseguição, dores, guerra, morte. E o pessoal vão na terra santa, que não tem nada de santo, e estão idolatrando os judeus. E eu conheço várias denominações que trazem judeus para pregar para os gentios, não é verdade? Contrata eles, eles vêm, falam um tanto de baboseira lá, e o povo, aleluia, glória a Deus, é porque é judeu. E como judeu tem alta no meio dos crentes, então se aparece um judeu, todo mundo, um judeu aí, ó. Aí se curva diante dele. Então, porque judeu trouxe o que? A lei, os mandamentos, os 613 mandamentos. E nós temos que tirar isso da mente dos filhos de Deus, para que eles possam estar livres para receber a graça de Paulo, que é a nossa graça. Assim é? Então veja bem aqui no versículo 46, ele diz: então Paulo e Barnabé, depois que viram, né, os judeus com inveja e blasfemando, contradizendo o que Paulo falava, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Então Paulo era quem tinha a palavra de Deus, mais ninguém. Não se falava no antigo pacto, no Pentateuco, que era a palavra de Deus mais, agora era Paulo que tinha. Paulo que tinha autonomia, Paulo que tinha direção, Paulo que tinha um comando agora. Então Paulo diz: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porque Deus tem um amor pelos judeus, porque os judeus são escolhidos. E como eu já falei e falo de Deus, nós devemos muito aos judeus. Porque se não fosse eles, não chegaria até nós essa glória. Agora, em gostar em obedecer, outros que é. Você pode gostar de uma pessoa, mas você não pode fazer o que ela faz. Não é verdade? Então nós amamos, os judeus são da promessa, isso aí é sem dúvida. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria o que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, aí vem, posto que há o quê? Rejeitais. O que é rejeitar? Rejeitar. Não recebo, não aceito isso. Pronto. Aí, meu irmão, começou um problema. Por isso o que nós pregamos, né, é algo de muita rejeição. Muita rejeição. Muitos vão rejeitar o que você prega. Muitos vão rejeitar, porque a mente está uma mente o quê? Judaizada. Foi aquilo que Pedro fez, tentou fazer com os gentios, tentou e conseguiu, né? Não só tentou, mas ele conseguiu. Quando ele deu a mão a Paulo, a destra, ele, João e Tiago: olha, Paulo, tu tens realmente a graça foi te dada. Então vamos dar as mãos aqui, porque nós vamos com o evangelho da circuncisão para os judeus. E você, Paulo, com o evangelho da incircuncisão para os gentios. Foi dada a mão. Quando a gente pega a mão, é fio de bigode, meu filho. Você bateu a mão na pessoa, presta atenção. É fio de bigode. Você deu a mão, você tem que cumprir o que você acordou ali. Ó. Porque quando você não acorda, o que nós diremos? Hipócritas.
Eu não posso abrir essa graça aqui e depois falar, Deus te abençoe, vai com Deus, rapaz. Nossa Senhora. Porque nós temos crente camaleão no nosso meio, sabia? Que já ouviu essa graça? Eu conheço alguns, que está no nosso meio, já ouviu muita gente falando. Então, quando ele chega, ele diz assim, pastor Mourão, melhor dia. Reinando em vida. Aí quando ele chega na esquina, ele vê um crente, paz do Senhor, irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Cuidado com o diabo, hein? Ele está na esquina, já amarrou ele hoje? Olha, e conta com o cartão, olha, meu irmão, nossa Senhora, você está lindo demais. Não tem esses? Tem. Ele quer encaixar em tudo. Quer agradar gregos e troianos, ele quer estar no meio de todo mundo. Ele não quer perder ninguém. Ele é chamado de quê? Hipócrita. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se tornou hipócrita. Se ele tinha dado a mão, a destra, a Paulo e a Barnabé, que eles fossem para os judeus e Paulo e Barnabé para os gentios com o evangelho da graça, que eles identificaram que Paulo tinha a palavra da graça. Aí chega mais tarde, embaixo, nos versículos abaixo ali de Gálatas 2, que Paulo vê? Pedrão lá no meio dos gentios. Hoje nós temos a nossa reunião lá, e vamos estar lá fazendo sacrifício pelos pecados. Vamos lá receber a bênção de Deus. Vocês não foram batizados nas águas ainda não? Paulo não falou isso para vocês não? Que isso? Vamos lá, rapaz. Aí Paulo olhou e falou, bandido, que tu está fazendo aí, Pedro? Porque Pedro, quando viu os de Tiago chegando, que eram da circuncisão, o que Pedro fez? Que chamou a atenção de Paulo. Ele estava lá no montinho com os gentios lá, e confabulando com eles. Na hora que ele viu Tiago, ele... gente, a paz do Senhor! Que Deus abençoe todos. Aí eles olharam, o que você está fazendo ali? Vai cambado. Aí Paulo falou assim, Pedro, tu está de condenar, rapaz? Cadê a aliança que nós fizemos? E chamou a atenção dele perante a todos. Ali começou um problemão. Você chamar a atenção de uma pessoa, pode causar um grande problema para ti, meu irmão. Se for da lei, o que vai vir? A lei provoca o quê? Ira. Pedro ficou irado com Paulo a partir daquele dia, porque ele chamou a atenção para todos. Ele falou, Paulo, fala nada não, rapaz. Deixa esse negócio assim, tranquilo, depois nós batemos um papo ali na esquina, eu pago uma para você uma para mim, está resolvido o problema. Aí Paulo, como não era hipócrita, falou, que é isso, Pedro, tu está de condenar, tu sendo judeu, o que tu está fazendo aí com os gentios, judaizando os gentios, rapaz? Não foi o acordo que nós fizemos aí, não, cadê o filho do bigode, você é hipócrita. Pronto, e Paulo era sisudo, Paulo não tinha esse negócio de meio termo com ele, não. Paulo não era camaleão, não. Ele tinha uma posição firme, é o que nós precisamos de ter. Aconteça o que acontecer, seja firme, meu irmão. Você é salvo, salvo. Você é abençoado, você é abençoado. O diabo está destruído, o diabo está destruído. Não, mas não penso assim, é problema seu, rapaz. Eu penso desse jeito, porque a mim me foi revelado essas insondáveis riquezas de Cristo, e eu não vou envergonhar esse evangelho. Não vou envergonhar. Papai. É como Paulo diz, não tenho vergonha desse evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você creu, meu irmão? Aquilo que eu criei, isso o quê? Falei. Você tem que falar o que você crê. Não seja camaleão, não seja hipócrita, porque vai acontecer isso aqui, Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumprira que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, mas posto que as rejeitais,
e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Pesado isso, meu irmão. Pesado isso. Se você não entra em acordo com as 14 epístolas de Paulo, que é o reino de Deus, você pode ser excluído disso aqui, indignos da vida eterna. Eis que diante daquela situação, olha que maravilha que foi para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, que maravilha. Posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para quem? Os gentios. Então a história agora é conosco. Nós somos a glória de Deus na terra, abençoado. Nós somos o poder de Deus na terra. Nós somos a imagem de Deus na terra. E nós temos que refleti-la para que as pessoas vejam Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos que ministrar isso. Em 47 ele diz: porque o Senhor, olha qual é a revelação que Paulo teve, porque o Senhor assim nula determinou. Quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Deus determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, Paulo. Isso foi constituído. Quem fala isso? Isaías, o profeta da graça. Nós vamos ver isso aí. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então, não tem lugar na terra que possa ficar isento dessa palavra. Não tem. Essa palavra tem que chegar. E quando ela chega, ela transtorna. Quando Paulo chegou numa certa região aqui, eles disseram: olha, chegaram os transtornadores aí, cuidado com eles. Onde nós chegamos, nós temos que transtornar. E as pessoas têm que ter medo. Você está conversando com quem? Você está cuidado, não conversa com aquele irmão lá não. O negócio dele é Paulo, rapaz. Não, nós queremos os 12 andaram com Jesus. Eu ministrando uma vez para um pastor, falou: não sei que o senhor fica aí com essa idolatria de Paulo. Falei: tudo seu é Paulo. Falei: se tem idolatria, se tem, que não tem, mas se tiver eu fico com o Paulo, não vou ficar com Pedro, João e Tiago. Porque Pedro, João e Tiago andou com o mestre, rapaz. Falei: pô, você não entende nada. O que eu estou falando para você aqui, meu irmão, é mistério. É mistério. Paulo não foi tanto assim não, porque os apóstolos andaram com Jesus, com o mestre. Eu falei: caramba, vocês realmente estão secos. Vocês estão levando morte, veneno para o povo de Deus. Por isso é esse povo que sai ano, entra ano, é a mesma coisa, buscando as mesmas coisas, com os mesmos problemas, nunca encerra. Nunca encerra. Então, abençoados os gentios. Então ele diz: porque o Senhor assim determinou, eu te constituí para a luz dos, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Então, Paulo, hoje, é a salvação para todos até os confins da terra. Por quê? Porque ele trouxe o seu evangelho. E não é a questão Saulo, é Paulo, aquele enviado de Deus escolhido para escrever essas 14, para que nós agora, nessa mesma dispensação da graça, enviamos, semeamos essa palavra em toda a terra. Porque é ela que fará a diferença entre o joio e o trigo. É ela que fará. Então, no versículo 48, olha que coisa linda aqui. Os gentios, não está falando sobre judeus não. Então Paulo obedeceu piamente aquilo a qual ele foi chamado. Os gentios, ouvindo isto, o que eles fizeram? Regozijavam-se e glorificavam o quê? A palavra. Eles não tinham a visão do homem, eles tinham a visão do quê? Da palavra, que aquele homem ali estava trazendo.
Porque esse homem estava trazendo o quê? Uma mediação. Porque nós gentios, meu irmão, no tempo da lei, não existíamos perante Deus. E nem a congregação dos judeus, nós não existíamos. Nós não tínhamos valor nenhum. Era zero, mas tinha uma promessa que estava ali desenvolvendo, um ovo que estava sendo chocado para que um dia nascesse a glória dos gentios. Então os gentios, ouvindo isso, quer dizer, entenderam, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos. Olha que bonito, todos. Todos o quê? Os que haviam sido o quê? Destinado para a vida eterna. Então aqui nós temos a predestinação bem clara. Porque o predestinado, quando ele ouve a palavra, o que ele faz? Ele regozija. Ele glorifica a Deus. Ele faz festa. Ele bate palma, ele sorri, ele dorme gozoso e levanta gozoso. Falou, pô, nasceu a minha salvação. Ele começa a ter prazer naquilo. Os gentios ouvindo isso, então o gentio ele tem que o quê? Ouvir, para que a fé seja despertada dentro dele. Porque todos os filhos de Deus têm a fé. Porque a fé é o quê? Dom de Deus. Lá em Efésios 2:8 ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Então não é você que buscou, nem salvação e nem fé você não busca, não tem jeito. Vou estar buscando para eles, você está contrário à palavra, meu amigo, você está na contramão. Ela vem, né? A graça, ela se manifestou salvadora. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então você tem o dom, que é a fé e a salvação dentro de você. Que estava estacionado, adormecido, mas quando ouve essas palavras, as epístolas de Paulo, a graça de Deus, o seu espírito desperta, e quando ele desperta, há o quê? Um regozijo, há um glorificar intenso na sua vida, de dia e de noite. Porque a glória manifestou. Então, todos, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então o que nós temos que fazer? Divulgar, meu irmão. É fazer essa palavra correr. Essa palavra tem que chegar a todos os gentios. Você não tem que tomar decisão para ninguém. Você não pode falar assim, não, se eu der para esse irmão aqui, e esse aí não tem jeito não, cara. A gente fala assim, não tem jeito não, não é? Eu era um cara que não tinha jeito. Aprofundado no legalismo, nesse evangelho da circuncisão, como eu era, dedicado, ninguém tinha coragem de pregar para mim. Ninguém tinha coragem de pregar para mim, ninguém ousava chegar a me pregar alguma coisa. Porque eu era irrepreensível naquilo que eu fazia. Mas teve um filho de Deus que resolveu me enfrentar. Foi lá na minha casa, pastor Mourão, tudo bem? Vamos entrar, beleza, tá. Sentamos na sala, conversamos um bocado, ele falou, olha, eu vim trazer uma novidade para você. Eu falei, opa, novidade é bom. Aqui, tem um homem que prega igual você, igual o senhor. Eu sou chamado de senhor desde os meus 30 anos de idade. Então me chama de senhor. Vou deixar aqui 4 fitas contigo. Você ouve, examina. Eu gostei. Eu acho que o senhor vai gostar também. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Ele não pregou. Ele não teve coragem de pregar para mim. Eu estava conversando com os abençoados, passou-se um dia, 2 dias, eu peguei aquela fita, deixa eu ver isso aqui. Comecei a ouvir, falei, opa, que é isso? Da onde vem isso? Aonde isso estava estacionado, oculto, que até então não havia sido dito? Aí eu me arrepiei da cabeça ao pé. Falei, caramba! Queria só dar uma ouvidinha, ouvi as 4, depois revi novamente. Falei, caramba, chegou o reino de Deus na terra.
Acabou, chegou o reino de Deus à terra. É isso que o gentio, quando é predestinado, já preparado para essa vida eterna, quando ele ouve essa palavra, eles glorificam a Deus. Igual eu fico vendo os irmãos, glorificam a Deus. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus, uma nova vida agora vai começar. Aquilo que você esperava no seu espírito, que você não encontrou nas religiões, você diz, agora chegou a hora. Deus está presente na terra. Deus está presente na terra, e quando Ele está presente, meu irmão, as coisas mudam completamente. Então, vimos aí o início da glória de Deus sobre nós os gentios. E nós temos que falar sobre gentio, não é sobre judeu. Judeu não, agora gentio, somos nós. Assuma a sua posição, né? Chegou a nossa verdadeira vida, e devemos conhecer e reconhecer os véus que foram usados e que está sendo usado agora. Por quê? Olha, isso é dado a um, não é dado a 2, 3, 4, 5, 6, 10, não é? O ministro é um. Porque senão vai achar muita axiologia. Como nós falamos, irmão, tem 15 anos que nós estamos nisso. E para chegar nessa conclusão, nós chegamos a ver muitas coisas. E na revelação, nós precisamos de identificar quem é o que traz a graça de Deus sobre a terra. Nós temos que identificar isso aí. Porque você que poderá, através dessa palavra que é trazida, que vai revolucionar a sua vida, que vai endireitar a sua vida, porque tem que ter bases muito consolidadas, meu irmão. E assim a palavra nos instrui. Então, lá em Gálatas 6,6, ele diz, devemos reconhecer os véus para valorizá-los. Reconheça os véus. Vê de onde eles procedem, porque muitos falsos têm saído por aí também. Né? Nós temos que ter essa habilidade. E nós estávamos falando lá na casa lá do Júnior, né? E falei que nós temos um discernimento agora apurado, não é? Quem vai decidir não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser fulano, nem sequer, vai ser você mesmo. Você, pelo discernimento do seu espírito, você vai ver quem é quem. De quem procede essa glória maravilhosa. Porque aqui diz Paulo, também em Atos, ele diz, porque o Senhor, não, é Atos não, Tiago, é Gálatas 6,6, ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, veja bem, então a palavra é o que? Nos instrui, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Tem que ter um para te instruir, para te capacitar, para te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa perfeita, uma pessoa abençoada na terra. Não pode ter vários. Você vê quando você começa numa escola, você tem um professor de português. Já pensou se uma semana vem um, outra semana vem outro? E na outra semana vem outro? Você não consegue. Um professor de matemática ou de física, se quando troca professor, eu lembro quando, né, na escola eu estava, quando trocava de professor, eu falava, pô, cara, essa matéria é tão difícil, cara, eu já tinha assimilado, porque eu gostei daquele professor, agora vai começar tudo de novo e esse cara não gosta dele. Pronto. Então, a instrução, ela tem que ser feita por um. E esse um que vai endireitar as suas veredas, os seus caminhos, para você viver uma vida gloriosa. Assim é? Lá em Gálatas 4,14 também, olha como diz aqui os Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Então Paulo tinha uma debilidade, uma doença. Ele diz, contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto, porque eles conheciam Paulo. Paulo formou aquela igreja em Cristo, né? Gerou eles em Cristo. Então ele diz, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Essa é a identificação de quem quer receber transformação na vida. Nós gentios,
sempre fomos o alvo de Deus, abençoado, sempre. Nós não nascemos, como diz, nós não caímos de paraquedas, não. Não caímos, não. Eu converso com muitos crentes, né? Ele diz, não, o negócio é os judeus, rapaz. Eu falei, judeu, é o gentio. Olha, a coisa é tão judaizada que nós aprendemos sobre gentios depois que nós fomos cortados pela graça, não é verdade? Você não sabia que você era gentio, sabia? Ninguém sabia. Todo mundo sabia que tinha que ir para a igreja. Não, eu sou um cristão, vou para a igreja. E os judeus, e a história sempre corria dos judeus, os filmes, né? Sempre judeu. Nós temos aí a Record, que é do Edir Macedo, da Igreja Universal, está estragando a mente das pessoas, como? Judaizando as pessoas. Os filmes que eles passam é só do judaísmo. E como é uma indústria cinematográfica, então a cabeça daquela indústria, ela sabe como atingir as pessoas. O que ela faz? O que eles fizeram? Primeiro, judaizar o crente. Quando o crente vê as histórias do Antigo Testamento, eles vibram. Ah, eu quero ser como Moisés. O tempo passou, 10 mandamentos, todo mundo queria ser Moisés, você viu? Todo mundo como Moisés, todo mundo andava, falava, orava como Moisés. Agora veio outros aí, Davi, né, o gigante Golias, Davi. Todo mundo quer ser igual a Davi. Tem um agora, como é que chama a mulher? O filme é o de uma mulher, como é que é? Miriam. Lia. Todo mundo vai querer ser igual a Lia, as mulheres. Não, eu sou como Lia. Eu sou Lia. Judaizando a igreja, meu irmão. O que estão trazendo para a igreja? Morte. Eles são criminosos, abençoados. Os judeus têm que ser colocados de lado, porque Deus pôs os judeus de lado. Porque eles rejeitaram a palavra. Não diz Cristo lá em... diz João, né? Cristo falando. Eu vim para os meus. O que aconteceu com os meus? Não me receberam. Olha aí. Como é que pode agora o judeu ser exaltado em meio aos gentios e ter eles o governo, o domínio sobre o povo? Não pode, meu irmão. Então nós gentios sempre fomos alvo de Deus para a sua grande manifestação na terra. Deus sempre manifestou na terra e ele continua manifestando usando o quê? Um ministro. E aqui ele usou quem? Isaías. Vamos ver Isaías 42, vamos lá, Tiago. Só para vocês verem que nós nascemos lá no antigo pacto. Nós gentios não nascemos agora. Já se falava. Ele diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os... Então Paulo foi o quê? Esse aqui é Paulo, esse não é Cristo não. Eles vão falar, mas esse é Jesus. Não. Você vê aí que nós lemos em Atos, confirmando o que Isaías profetizou. Ele diz, te farei mediador da aliança. Então, o que é mediador de uma aliança? Havia uma antiga aliança, que foi a lei. A nova aliança é o quê? A graça. Paulo mediou o povo para a graça. Trouxe o povo para a graça. Um povo, ele diz, com o povo e luz para os gentios. Então nós estávamos já prometidos essa glória de Deus há anos, há séculos atrás. Então você e eu somos merecedor do melhor na terra, porque já havia sido profetizado. Profetizado, você tem que gozar do melhor, abençoado. Por isso que eu digo, crente não, cristão, evangélico, seja qual o nome for dado a ele, que quer em Cristo, que está em Deus, tem que viver uma vida boa, perfeita e agradável. É certo que a religião maculou isso, enfeitiçou os filhos de Deus, dizendo que o céu é tomado com o quê? Com o esforço de sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais Deus te ama. Que é isso? Isso aí é para o judeu que tinha a lei sobre ele. A lei era a morte,
era condenação, nós estamos debaixo da graça, e graça significa o quê? Favores merecidos dos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Paulo se tornou salvação no nosso meio, abençoado, porque eles estão nos levando a identificar de fato e de verdade com o nosso espírito, para gozarmos do melhor da terra. E isso já está proposto, isso já está dito, né? Lá no 49,6, Tiago, só para a gente determinar isso mais. Sim, diz ele: pouco é os seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornar, você vê que a linguagem toda aqui é a linguagem do tempo da lei, e trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha, naquele tempo as nações eram poucas. Eram poucas as nações. Precisava que as nações se multiplicassem na terra, para que a salvação chegasse a todos os filhos que iam nascer de um ventre de uma mulher, que é o que? Porta para a terra e gozar do melhor de Deus. Você nasceu para ser feliz, abençoado. Põe isso na tua mente. Você nasceu para ser feliz. Tira aquela culpabilidade que a religião colocou nas suas costas. Ah, bem-aventurados pobres. Porque eles que vão herdar o reino de Deus. Jesus de Nazaré falava isso para o tempo judaico. O tempo da graça é outro departamento. É o pacto que é de melhores e superiores promessas. Você e eu nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para ficar pagando preço, para ficar sofrendo angústia, dores. Então por que Jesus morreu na cruz do Calvário, caramba? Que objetivo louco é esse de um Deus que dá o seu único filho para morrer por nós e depois diz: agora vocês têm que pagar preço também. Que isso, não pode? Deus sempre manifesta na terra, usou o profeta Isaías para manifestar. E encontrou Paulo, né, para trazer essa palavra. E foi necessário uma mediação com o seu evangelho naquele tempo. Só aqui em versículo 2, 11 a 12 de Efésios, estaremos encerrando para dar a segunda parte domingo que vem. Ele vem dizendo como nós encontrávamos. Aqui, ó. Isso aqui, como eu e você nos encontrávamos antes dessa graça. Portanto, Paulo já falando com os gentios daquela época. Portanto, lembrai-vos de quê? Então, tudo é onde? Na mente. Você lembra quando você pagava preço? Você ajoelhava, punha a boca no pó, tomava ceia, expulsava demônio, chegava com aquela tristeza na igreja, aí chamava os irmãos para impor a mão sobre você, para Deus te abençoar. Você lembra quando você ia para os montes? 4 horas, 3 horas da manhã, eu subi muito nos montes desse horário. À noite é melhor, parece que Deus está mais vivo à noite. Lembrai-vos! Quando ali nós pedíamos aconselhamento para o pastor. Pastor, minha vida conjugal está assim, assado. Depois que você sair lá, sua vida ficava pior. E cobrava: Deus me ajuda. Você lembra disso? Quando você vivia essa miséria, essa falência. Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, aos gentios aí na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, judeus. Naquele tempo que você estava lá no sistema, estava sem Cristo. Que loucura! Isso é loucura total. Que isso, pastor? Você está ficando doido? Eu cheguei lá na frente e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, rapaz. Não é assim? Como é que você vem falar que eu estou sem Cristo, rapaz? Você está ficando louco? Joga pedra nele. Esse cara está blasfemando. Você acha que eu vivi lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, pagando um preço tremendo, e você vem me falar que eu estou sem Cristo?
Pô, isso tem um peso, meu irmão, que é uma loucura, não é? Eu, meu irmão, eu fiz tudo que mandava fazer, tudo que mandava fazer e o que eu inventei ainda. Então, quer dizer, é doloroso, doloroso. Que é isso, jejuei muitas noites, muitas manhãs, vigílias, tantas vigílias, e eu falei em nome de Jesus. Pois é, naquele tempo estava sem Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Olha aqui, não tendo esperança e sem Deus. Aí que mata. Que isso, pastor, você é doido, senhor? Minha mãe orou a vida toda para me converter, rapaz. Mamãe orou, pagou o preço, rapaz. Minha mãe, santa mãe. Acende vela para ela então, rapaz, porque Deus não fez nada por você não. Olha como é que está a sua vida, rapaz. Tá boa? Não, mas é assim mesmo, as coisas vão melhorando. Tem quantos anos? O que você está pedindo, você não leva nada, companheiro. Não é possível. Essa mente está enfeitiçada. Tem algo aí que está fazendo você crer numa coisa que já passou-se anos e nada acontece. Desperta tu que dorme. Sai de entre os mortos, porque Cristo te iluminará. Essa é a palavra de Paulo para nós os gentios. Aí ele diz, naquele tempo estavam sem Cristo, rapaz, separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, sem Deus no mundo. Mas agora que vem bonito. O estágio do segundo pacto, que é de melhores e superiores promessas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que aproxima? O que o sangue faz? Tirou o quê? Pecado, a consciência de pecado. Porque você, quando estava no sistema, você tinha consciência de quê? Você ficava sempre pedindo, Senhor, perdoa meus pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Não é assim a oração? Eu já faço uma prevenção, vou prevenir para amanhã, porque eu sei que eu sou pecador, então amanhã certamente eu vou pecar. Senhor, já estou pedindo aqui, me perdoa amanhã, porque amanhã eu vou pecar. Que consciência ferrada, hein? Como é que um homem desse para falar que é de Deus, mulher desse para falar que é de Deus mesmo? Fosses aproximados pelo sangue de Cristo. Foi o sangue, porque foi através do sangue que há o quê? Remissão de pecado. Aonde há remissão de pecados, não há mais o quê? Oferta para o pecado, é graça. Graça você já está justificado para sempre. Graça você está abençoado para sempre. Graça você é um eleito. Você é um glorioso de Deus na terra. Uma pérola do Senhor. A igreja gloriosa. Então, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo te trouxe o quê? Uma nova consciência. Você é um abençoado. Ele já nos justificou. Aí Paulo, trazendo lá em Romanos 4, ele diz, considerai-vos agora. O que é considerar? Está onde? Você considera que você é o que agora? Eu considero que eu sou o maior pecador. Pô, caramba, então você está ferrado. Tem jeito. Considerai-vos mortos para o pecado. Você considera? Isso é na mente. Olha, então, que bonito, então não tem pecado mais não, acabou. Então, caramba, então o que eu não gostava de fazer, agora eu posso fazer? Pode. Eu posso fazer tudo aquilo, não vou para o inferno? Não, nem inferno existe, cara. Mas que vida boa essa aí. Não, esse negócio está sendo muito bom para ser verdade. Não é assim que as pessoas falam? Está sendo bom demais, rapaz, que é isso, companheiro? Mas é isso que o sangue de Jesus fez, meu irmão. Ele te purificou de todo o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Ele tirou o pecado. Não há mais pecado no mundo. Não existe mais pecado. Há erro. Pecado não.
Porque pecado que fazia separação entre Deus e o homem, e a igreja. Por isso que ele diz, postes aproximados pelo sangue de Cristo, nós gentios hoje somos a glória de Deus na terra, e os judeus terão que vir até nós e pedir instrução, meu irmão. Como é que eu conheço esse Cristo seu aí, companheiro? E nós vamos mostrar isso para eles. Em todas as áreas, tanto material como espiritualmente. Eles vão ter que chegar até nós, e isso está próximo, abençoado. Porque próximo está o que? A minha, a sua, o que? Transformação. E a transformação do nosso corpo é uma evolução. À medida que você vai conhecendo isso, a glória vai enchendo você. Você vai tendo convicções de quem você é realmente na terra. Porque até hoje as pessoas não decidiram ainda quem são eles na terra. Muitos de nós ainda não sabem quem você é na terra. Por isso que há o que? Uma mediação. Eu faço essa mediação na tua mente, para que cada dia você entenda quem você é na terra. Você é a glória de Deus na terra, mas o que é a glória de Deus na terra? É isso que nós estamos pregando. Sem pecado, sem diabo, sem inferno, um povo santo e irrepreensível perante Ele, cheio de glória, a mente totalmente renovada, o que Ele fala, as coisas acontecem. Tudo é por confissão. Assim é, abençoado. Mas agora, em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Agora está. Vós que antes estavam longe. Longe mesmo. Onde você via Deus? Onde você via Deus? Lá do céu. Deus! É assim? Já viu aquelas orações extremas? Senhor... Deus! Aí o povo está arrepiando. Estou arrepiando. Deus, eu entro na tua presença junto com a tua igreja. Esse negócio é meio confuso, entrar na presença de Deus. Nós já estamos no Senhor, somos a habitação do Senhor. Assim é, abençoado, não entramos na presença, Ele que entrou em nós. Não foste vós que escolhestes a mim, eu que escolhi vós outros. Então, abençoado, assim nos encontrávamos antes dessa graça. Mas agora, diga, mas agora. Agora é diferente, mudou tudo. A tristeza vai embora. Você sabe por quê, meu irmão? Em Cristo, você não precisa de nada e ninguém para te fazer feliz mais. Isso que é a transformação. Você não precisa de ninguém mais para te fazer feliz e nem infeliz. Acabou. Você tem Cristo. É o que Paulo diz aos Filipenses, e o título da carta de Paulo aos Filipenses se chama Alegrai-vos, alegria. Ele diz assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ah não, mas os meus filhos, não. Larga filho para lá, rapaz. Mas o meu marido, a minha esposa, a minha vozinha, você é tudo para mim, minha vozinha. Não, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Uma pessoa alegre faz todo mundo que vive com ela feliz. Todo mundo! Agora uma pessoa triste, meu irmão, entristece, amargura todo mundo que está do lado dele. Nós somos portadores, nós somos aqueles que trazemos alegria na terra. Aonde nós passarmos, as pessoas vão dizer, a alegria chegou. Você não prega com aquela pregação de hipócritas, de pastores impostores, meus irmãos. Vamos fazer uma oração da fé. Pô, caramba. Ô túmulo. Não, quando você prega, você traz alegria. As pessoas alegam, vibram. Ah, pô, chegou salvação na minha casa.